O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Nós terminamos, hoje com a minha turma de leitura da Bíblia, nós terminamos de ler o livro do profeta Daniel. É um livro e um profeta que eu tenho uma estima muito grande, porque eu me lembro uma época da minha vida em que Deus me chamou para uma vida de mais intensa oração. Isso nos meus primeiros anos de convertido. Me chamou para uma intensa vida de oração. E eu chegava para Deus e falava: Senhor, mas eu não sei orar, né? E os discípulos que não sabiam orar, um dia foram até Jesus e pediram o quê? Mestre, ensina-nos a orar. Eu falei: Senhor, não sei orar, mas eu quero aprender a orar. Vocês já viram gente abençoada que não ora? Já viram isso? Fulano tão abençoado, nem sei como, não ora aquilo. Nunca vi isso. Quem é abençoado é de oração. Guarda isso. Onde você vê bênção, estou falando bênção, não imitação de bênção, tá? Porque tem jeito de você imitar bênção. E para imitar bênção você não precisa orar não, viu? Você só tem que ter as frases certas, a entonação certa da voz, a postura certa. Isso aí é imitação. Agora, a bênção, fluir de Deus através da sua vida, tem quem ora mais. Amém, gente? E eu sempre quis ser uma pessoa abençoada. Vocês não querem ser abençoados? Para ser abençoado tem que orar. Tem que orar. E não é orar de vez em quando está com problema não, viu? Quem não ora é assim, gente. Quem não ora, o dia que você vê ele orando é porque o bicho pegou. Você vê a pessoa lá de joelho dobrado, eu sei que todo mundo já passou isso, né? De ver alguém de joelho dobrado orando e falar: ixi, o que está acontecendo? Por quê? Fulano está orando hoje aí, o que é isso? O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Amém, é bom que está orando. Mas o importante é a gente estar orando sempre, sem nunca esmorecer, né? Claro que é melhor a pessoa quando está com um probleminha orar do que não orar, não fazer nada, né? Se desesperar. Agora, se nós queremos ser abençoados, nós temos que ter uma vida constante de oração. E uma das maneiras que Deus me ensinou a orar foi meditando aqui no livro do profeta Daniel. Viu, gente? Porque Daniel era um homem de oração, viu, gente? Daniel era um homem de muita oração. Agora há pouco mesmo nós estávamos lendo a palavra e a gente chegou ali no capítulo 10, quando fala assim que numa ocasião ele se colocou em oração. Imagina que eu sou a Camila. Colocou em oração e a Bíblia fala que aquela oração ali em jejum durou 21 dias. Amém, gente? Durou quanto tempo? Ah, gente, aquilo ali, eu lembro que as primeiras vezes que eu meditei naquilo, eu cheguei a me arrepiei todo. Falei: meu Deus, como será que é alguém ficar 21 dias orando? E mais, não era só orando, era orando e jejuando. Manjar desejáveis não comi, né? E na nossa versão ainda fala: e nem penteei o meu cabelo. É isso aí, eu dispenso, né? Ficar 21 dias sem pentear o cabelo. Mas o homem ficar 21 dias em jejum e orando. Aí eu: Jesus. E eu pergunto, gente, Daniel era algum ser de outro planeta? Não, irmãos, era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e que vocês. Se alguém já orou 21 dias, 40 dias, 7 dias, seja lá quanto for, tudo foi graça de Deus. E essa graça está à nossa disposição também. Está à nossa disposição. E não é à toa, gente, que um homem como esse vivia tendo experiências com Deus, revelações. No capítulo 9 mesmo, e eu lia e comentava aqui com a minha criançada, ali
Deus revelou para ele até o tempo em que o Messias iria vir a primeira vez. Deus falou para ele assim: olha, a partir do momento que começarem a reconstruir as muralhas de Jerusalém, estão determinados 70 semanas de ano, ou seja, 70 vezes 7, 490 anos estão determinados. Quando se passar 483 anos, o Messias, o ungido, o líder escolhido por Deus, vai se manifestar, vai ser morto, e depois a cidade será destruída. Irmãos, quando a gente lê isso, primeiro a gente fica maravilhado com a palavra de Deus, que é sobrenatural, né? Porque quando você faz as contas de quando as muralhas, foi ordenado que as muralhas fossem reconstruídas, até o momento em que Jesus entrou naquela entrada triunfal, deu exatamente 483 anos. Aí eu falo, a nação de Israel até hoje não acredita que Jesus seja o Messias, viu? Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Mas aí eu não sei o que eles fazem com essa profecia de Daniel. Porque o único que se manifestou nessa época aqui da profecia foi o Senhor Jesus Cristo. Então ele tem que ser o Messias. Amém? Agora veja, coisas tão profundas, irmãos, Deus revela para quem? Para um homem de oração. Para um homem que está na sua presença, né? E você pode perceber, gente, uma pessoa que vive uma vida de oração, ele também é a pessoa a quem Deus tem prazer de revelar intimidades, revelar coisas para eles, tá? Eu não estou falando de revelar bobagens, não estou falando de revelar coisas irrelevantes, não. Mas dificilmente alguém que é de oração é pego de surpresa. Dificilmente. Por quê, irmãos? Porque ele está na presença do Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. O Deus que sabe de tudo que vai acontecer. Então quem é de oração é assim. Vai acontecer algo lá na frente, aqui Deus já está preparando o coração dele, já está trazendo revelações ao coração dele. E eu falo que Daniel era assim, porque nesse mesmo capítulo, no versículo 10 está escrito assim, na última metade: Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Amém? Daniel costumava orar quantas vezes por dia? 3. Daniel, irmãos, não era dizer assim, já orou hoje, não. Todo dia ele orava no mínimo 3 vezes por dia. No mínimo. E ainda está escrito aqui, irmão, dando graças a Deus, ele costumava fazer isso. O que isso quer dizer, costumava fazer isso? Que não era quando estava com problema, não, irmão. Todo dia dava o horário dele, joelho no chão, e orar. Aí dava o segundo horário, ora ele lá de joelho. Dava o terceiro horário, ora ele ali de joelho. Que o Espírito de Deus desperte em nós o desejo de sermos pessoas de oração. Seja de oração, meu irmão. Seja de oração. Seja uma pessoa que ao despertar, irmãos, primeira hora do dia, o primeiro momento do dia, dedique à oração e à leitura da palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei orar muito não. Eu consigo 10, então ora 10 minutos. No outro dia você ora 11. No outro dia você ora 12. E sabe onde vai, né? Outro dia você ora 20 minutos. Outro dia você ora meia hora. E quanto mais você ora, mais você vai aprender a orar. Agora, os resultados da oração, gente, se manifestam no nosso dia a dia. Se manifestam em nós. Como assim? Irmãos, eu já falei. Pessoa de oração é abençoada. Pessoa dizer que ora, mas bênção não flui através da sua vida, ou ele está orando errado, ou está orando para o Deus errado. Porque se ele ora, os frutos dessa oração vão aparecer na sua vida. No caso de Daniel, irmãos, olha algumas coisas, alguns resultados de uma vida de oração. Está escrito aqui, que Daniel se mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Daniel se mostrou mais competente. O que é uma pessoa competente? É a pessoa que faz bem aquilo que ela tem que fazer. Amém, gente? A pessoa que faz bem, faz direito aquilo que ela tem que fazer. E vocês sabem que uma pessoa de competência, ela tem uma divulgação natural, né? Você chama um pedreiro
que trabalha bem. Dali a pouco alguém fala, eu estava precisando de um pedreiro, aí você fala o quê? Nossa, mas tem um que trabalhou aqui para mim, o cara é bom. Agora, vai o pedreiro fazer aquela parede, que parece uma obra de arte, moderna, tudo torto. Vocês nunca viram uns negócios construídos, depois você pergunta, quem que fez isso aqui? Pedreiro não era. Também essa pessoa tem uma propaganda negativa, né? Nossa, eu preciso fazer tal coisa. Eu ouvi dizer que fulano é pedreiro, né? Mais ou menos, não é muito não. Eu não indico. O que tem isso a ver com oração? Irmãos, eu acredito muito numa coisa, irmãos. Uma pessoa de Deus, ela não separa a sua vida espiritual das coisas que ele faz. Tudo está junto. Ele é o pedreiro, ele vai trabalhar, ele fala, Senhor, abençoa as obras das minhas mãos. Abençoa o trabalho da minha mão. Mas eu creio nisso, mas eu creio e creio muito. O camarada conserta carro, Senhor, me ajuda, abençoa o trabalho das minhas mãos, porque se eu fizer direito, esse aqui vai contar para mais alguém. Amém, gente? E a gente tem que ser assim, irmãos, excelente em tudo que a gente faz. E a excelência vem como resultado de oração e dedicação. Tá bom? Vocês pensam que ontem eu estava até arrumando aí as fechaduras, ou irmã Lúcia, depois me lembra, porque eu troquei a de cá e tem que cadastrar da senhora aí, hein? A senhora está com aquela tagzinha lá? Não, quando a senhora trouxer, eu arrumo. Porque, meu Deus do céu. Aí ontem eu estava fazendo, aí o pastor Samuel lá do Sapopemba estava aqui. Aí eu com chave de fenda para cá e mexendo daqui para lá e tirava. Ele ligava um fio aqui, ia para lá. Aí pegava um negócio, dali a pouco. Aí ele passou e falou. E tem gente que pensa que a gente só prega, né, pastor? Hoje eu estava consertando câmera aí, que estava negócio. Tem dia que a gente chega aqui, eu estou em cima da escada. Eu poderia pagar para alguém fazer isso? Poderia, às vezes tem coisa que eu tenho que fazer isso. Mas o que eu me proponho a fazer, tudo que eu vou fazer eu falo, Jesus abençoa o trabalho das minhas mãos. Porque senão você será medíocre. Será o quê? O que é medíocre? É aquela coisa que está sempre na média, para baixo. Ou na média ou para baixo. Né? Fulano fez isso, tá bom? Mais ou menos. E isso aqui ficou bom? Mais ou menos. E aquilo fez direito? Bem mais ou menos, mais para menos, né? Então, vida de oração traz isso, irmão. Nós incluímos Deus em tudo aquilo que a gente faz, tá bom? Vai trabalhar, a Raíra vai trabalhar, ela dá aula para as crianças, né? Jesus me ajuda, me abençoa. Se bem que o que ela faz é fácil, cuidar de criança, né, gente? Isso aí qualquer um faz isso, qualquer pessoa faz uma coisa dessa, né? Genilson ainda trabalha com as formas de gesso? Genilson, abençoa Jesus para eu fazer isso aqui direito, porque misericórdia. Eu estou lá trabalhando, a pessoa chegar perto, eu prego, sou de Jesus, sou da igreja tal, que bom. Eu quero saber que depois a pessoa fale, teve um irmão que veio aqui, o irmão é bom, hein? O irmão é bom. Edmilson trabalha de eletricista. Que os outros também falam, aquele trabalha bem. Não pode ser assim, eita que aquele prédio pegou fogo, olha. E começou na parte elétrica. Quem foi que fez a parte elétrica ali? Era um irmão lá da Casa da Bênção. Era um irmão lá da Casa da Bênção. Sangue de Jesus tem o quê? Olha mais resultado de oração aqui, ó. Daniel era honesto e direito. Daniel era o quê? Honesto e direito. Irmãos, eu não entendo como tem gente que consegue dividir as coisas a tal ponto que por um lado a pessoa diz que ora, por outro se envolve com coisa desonesta. Sabe? Desonesta. Você sabe o que é uma coisa desonesta? Sabe, não sabe? Aquele jeitinho brasileiro, aquele cambalachozinho, irmãos do céu. O sangue de Jesus Cristo tem poder. De vez em quando tem gente que chega para mim, pastor,
estou ali tirando a carta, aí disseram que R$ 1.000 eu pago o quebra. Eu falo, pago o quê? O quebra. É para te quebrar mesmo, né? Pode? Pode o quê, rapaz? Aí se não pagar, eles não passam. Ah, então muda de escola, ou então vence eles pelo cansaço. Não adianta, irmão, de joelho dobrado, depois vai pagar suborno para os outros. Não, não. Tem gente que diz que é de oração, mas de vez em quando, lá na empresa surgiu um pessoal fazendo uma pirâmide financeira. Que vive aparecendo no jornal, viu, gente? Contra a lei esse negócio. Aí de vez em quando eles colocam um produto no meio para dizer que não é pirâmide financeira, mas é. Fuja de coisas desonestas, gente. Mesmo porque quem ora, de verdade, a pessoa que ora é sensível. Ele ora, ele vai se envolver com coisa que não agrada a Deus, ele sente dentro dele. E não que eu estou dizendo assim que a pessoa for fazer uma coisa desonesta, ele fala, então não errei não. O negócio lá é contra a lei, mas não me senti mal não. Não, então você é malandro. Mas eu estou dizendo, irmão, só de pensar em se envolver em coisa desonesta, a pessoa já sente algo dentro dele. Ele sente. Deus fala, não vai por aí não, irmão. Porque o que a gente fizer em cima da desonestidade, a gente faz sem a bênção de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Entenderam? Então ele era honesto e direito. Esse direito diz respeito, irmãos, ao comportamento dele com as pessoas em volta, irmão. Ele era direito com todo mundo com quem ele tratava. Sabe aquela pessoa de palavra? Não é bonito ser de palavra, gente? Amanhã 3 horas eu estou aqui. Aí 3 horas você chega, dá 3, 4, 5, 6. Será que eu entendi errado? Era 3 da madrugada? Né? Aí uma pessoa assim, irmão, dali a pouco ele está falando. Os outros estão ali, fulano falou. Nem escreve, aquilo ali não vale nada do que ele fala não. É quando não se é direito no seu comportamento. E eu termino nisso aqui, ó. Pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz aqui que procuraram alguma coisa de que acusá-lo, mas não encontraram. De fazer qualquer coisa errada. Irmãos, quando você tem uma verdadeira vida na presença de Deus, o diabo não vai ter do que te acusar. Tem gente que vive com medo de tudo. Medo de tudo, desde as coisas pequenas. As coisas pequenas que eu falo. Eu já falei que tem gente, se alguém pegar o celular dele, dá até convulsão nele. Ô bem, deixa eu ligar aí e usar seu celular. Não, quer? Qual é o número? Qual que é o número? Credo, deixa eu ver se você... Não, pode falar que eu ligo aqui. Eu ligo. Por que será? O que tem nesse celular? Tem o que eu já falei, tem uma senha para abrir o celular, outra senha para abrir as coisas, leitura de retina, leitura da face, né? Fora, qualquer hora eu vou inventar uma capinha que fecha e põe um cadeado. Assim. Por quê, irmãos? Porque a pessoa quando não é direita, ela sabe disso. A pessoa sabe disso. Entenderam? Aí deixa eu dizer de novo, não adianta a gente ser assim, contar com a bênção de Deus. Quando aconteceu isso aqui, agora eu vou terminar mesmo. Quando aconteceu isso aqui, Daniel já tinha mais ou menos uns 84, 85 anos. Quando começa o livro do profeta Daniel, ele devia ter seus 16 anos, mais ou menos. Ali começa um homem fazendo um propósito de ser leal, ser fiel às leis de Deus. Com seus 16 anos. Agora ele chega aos 84, 85, sendo mais fiel ainda. É porque ser desse jeito, irmão, ser de oração, ser fiel, ser honesto, ser direito, não é coisa para uma temporada quando a gente está inspirado. Isso é uma maneira da gente viver.